Vamos falar agora sobre transição de governo, mas a gente continua falando sobre educação, emprego e jovens, porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse durante toda a campanha que uma das áreas em que ele mais pretende investir é a educação. Uma das integrantes nomeadas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, e é com ela que a gente conversa agora. Antes de tudo, muito obrigado pela participação novamente aqui na CNN, logo num domingo, em pleno domingo de manhã. Obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Nicole. É um prazer falar com vocês. Sim, o Lula, o presidente eleito, afirmou que a sua grande ênfase nesse novo governo vai ser justamente a educação, tanto a educação básica quanto a educação superior. Cláudia, bom dia, obrigada também pela entrevista. Quais são os principais desafios na sua avaliação, né? No que o governo deve focar, pelo menos nesse primeiro ano de gestão? Olha, infelizmente, Nicole, nós vamos ter que focar nos impactos, inicialmente e emergencialmente, nos impactos da pandemia, né? A reportagem que precedeu essa nossa conversa mostra que isso é uma questão importante, porque não é só que os jovens não estão conseguindo trabalho ou não estão conseguindo a proporção que deveriam, é que eles não estão estudando também. Aconteceu, e algumas pesquisas mostram isso, uma certa desesperança entre o jovem. Houve busca ativa em vários estados de jovens que abandonaram a escola durante a pandemia, mas a sensação de que não conseguem repor as perdas de aprendizagem levou a muitos deles ou a completamente se desengajar dos estudos e não esperar por uma vida melhor que a educação podia trazer para eles, mas também a trabalhar em o que nós chamamos de trabalho precarizado, ou bicos. Então, pequenos bicos que não aparecem necessariamente nas estatísticas, mas que não levam esses jovens a ter uma vida digna. Então, educação é uma tarefa importante, seja investindo desde a primeira infância, né, numa educação de qualidade na primeira infância e outras políticas sociais contribuindo, seja melhorando a qualidade da educação em geral e tornando a escola muito mais engajadora, porque muitos desses jovens voltam para a escola no século XXI e a encontram ainda dialogando com o século XIX. Professora, agora o Leandro Magalhães aqui falando de Brasília. Professora, quando a gente fala em educação, é um mundo que a gente tem que pensar, né? Desde o currículo aqui até a situação de professores que muitas vezes estão em sala de aula e não tem um giz, um pincel, né? Giz já se foi. Mas muitas vezes escolas assim usam ainda giz, né? Em sala de aula. Então, uma situação que precisa melhorar. A senhora tem um trabalho excelente na área de educação. Quais foram as propostas assim apresentadas que a senhora pretende apresentar a esse grupo de trabalho do novo governo? Bom, em primeiro lugar, um ponto que já está no programa do presidente eleito, que é investir em educação integral, no sentido da pessoa inteira, educar não só despejando conteúdo, mas desenvolvendo habilidades variadas, inclusive socioemocionais, em tempo integral, ou seja, educação integral em tempo integral. Os países que têm bons sistemas educacionais, Leandro, não têm 4 horas de aula como nós. Tem de 7 a 9 horas de aula. Não são só a aula, são oficinas, artes, esportes, ou seja, ter uma vida escolar muito mais integrada e interessante para esses jovens. E vai ser muito importante investir nisso e investir na permanência do jovem na escola. Em crise econômica, Leandro, faz sentido pensar em algum tipo de bolsa permanência para aqueles que estão em situação de extrema pobreza, ou seja, no cadastro único do Ministério da Cidadania. Olhar para esse jovem que trocaria o estudo no ensino médio pelo trabalho
para que ele fique no estudo, porque em tempos de quarta revolução industrial, não ter pelo menos o ensino médio concluído, não só fere um direito desse jovem, como o habilita para o emprego precarizado, e só isso, e não é isso que nós queremos com os jovens. Então, eu tenho levado essas propostas de educação integral em tempo integral, uma ênfase na primeira infância, uma alfabetização que funcione. É só o Brasil olhar para o que Sobral fez lá no Ceará, para alfabetizar a todos, no primeiro ano do ensino fundamental e com base na ciência. Nós temos que avançar mais nessas questões e, ao mesmo tempo, lidar com algumas consequências de períodos recentes que nós tivemos, como a desestruturação do Ministério da Educação, o fato de que os recursos do livro didático foram reduzidos numa maneira muito grande, foram mais de 700 milhões de reais que foram tirados da produção dos livros didáticos para o começo desse próximo ano letivo, e também os recursos para as universidades federais que, infelizmente, até nesse fim de ano, desapareceram do caixa. Então, nós vamos ter que lidar com questões de longo prazo e algumas emergenciais. Pois é, professora, a senhora mencionou, né, essa questão de termos uma escola mais integrada, com um período maior em que o jovem, a criança permaneçam lá para ter essas oficinas, para ter ali um ensino, pelo menos de tempo integral, mas por outro lado a gente está falando também sobre uma discussão muito grande em torno da PEC da transição, né, com um valor de 198 bilhões de reais fora do teto de gastos, toda essa discussão em torno do teto de gastos, esses cortes, né, que aconteceram recentemente também no Ministério da Educação. Educação e Saúde foram os mais afetados pelo recente corte que aconteceu no governo. Como lidar com tudo isso? A senhora acredita que, por exemplo, essa questão da escola em tempo integral, ela é possível de ser implementada aqui no Brasil? Até mesmo essa bolsa permanência, né, para o jovem trocar ali o seu trabalho para concluir o estudo. Tudo isso é possível na sua avaliação? Se não nesse primeiro ano de governo, mas ao longo dos próximos 4 anos de mandato? Sem dúvida, Nicole. Essa é uma boa questão. E nós vamos ter que desenvolver uma capacidade que parece que nós perdemos nesses últimos anos, que é de implementar política pública. Não adianta só formular projetos e desejos. Nós precisamos ter competência, inclusive logística, de implementar. Mas o Brasil tem alguns casos interessantes, Nicole, em implementação de ensino em tempo integral de qualidade, como é o caso do ensino médio de Pernambuco. Hoje, 75% das escolas em Pernambuco de ensino médio estão em tempo integral e a maior parte das de Fundamental 2 também. Como é que eles fizeram? Ao longo dos anos, com um planejamento georreferenciado de onde se constroem novas escolas, onde se aproveita escolas já existentes, como contratar professores em quantidade e qualidade necessária para isso. É bom lembrar que se a escola for em tempo integral, ela vai ser de 40, você pode contratar professores não para contratos fragmentados, mas para, em vez de 16 horas, o professor dá aula 16 horas numa, 10 horas na outra, ele pode trabalhar numa única escola, com condições de trabalho bem mais dignas e com condições de conhecer os alunos pelo nome, para dizer o mínimo. Então, dá para fazer desde que a gente tenha um planejamento e faça isso ao longo do tempo. Nós estamos vivendo em crise fiscal, eu sou consciente disso, mas nós precisamos pensar grande. Nós somos a 13ª economia em termos de PIB. O Brasil não é um país pobre, é um país desigual. E nós podemos, e a melhor maneira de enfrentar as desigualdades é justamente investir em educação de qualidade para todos.
Professora, a senhora citou agora exemplos de escolas em Pernambuco, escolas estaduais. A gente, às vezes, até é difícil acreditar, né, que há em regiões do país em que escolas públicas funcionam muito bem, né? Eu dou o exemplo aqui, não de uma escola estadual, mas a gestão dela é federal, mas é o Colégio de Aplicação também em Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. É exemplar o ensino lá, tanto dos professores e a dinâmica do colégio. Professora, deixe-me fazer uma pergunta que eu acho que é bem difícil para quem é de educação. A senhora acha que deveria haver uma mudança nas regras da questão do supletivo? Eu sou professor também e eu entendo que existe essa necessidade de quem perdeu tempo por problemas na vida, todo mundo está suscetível a isso, mas às vezes o jovem tenta entrar no supletivo para poder adiantar 5, 6 anos de um ensino fundamental, que é base para o ensino médio, ou até pior, fazem o supletivo no ensino médio, que é base para o vestibular, e não sai da escola, do ensino, sem saber de nada. A senhora acha que deveria haver uma mudança aí nessa questão das regras do supletivo? Olha, primeiro eu acho que é bom que exista a educação de jovens e adultos. É fundamental que exista, porque nós não podemos deixar nenhum jovem para trás. O relatório recente do Banco Mundial, o relatório de capital humano brasileiro, mostrou que o Brasil desperdiça muito talento. Cada jovem que não teve a chance de estudar perde, ele não só perde o seu direito, mas ele desperdiça o seu talento. Daí porque eu acho muito importante ter uma política de educação de jovens e adultos de qualidade. Eu sou, inclusive, do conselho da UIL, que é o Institute for Lifelong Learning da Unesco, sediada lá em Berlim, que olha para como é que nós estamos avançando em aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas tem que ser de qualidade, como você falou, Leandro, não basta ter. Por isso que, durante um tempo, nós usamos o Enem para avaliar se esses adultos que estão estudando conseguem o certificado de conclusão do ensino médio, depois foi substituído pelo Enseja, que é um outro exame que é aplicado, mas independente do exame que é aplicado, é importante que seja aplicado algum exame que verifique se esse jovem de fato adquiriu aquilo que ele precisa. E colocar bons professores para dar aula na educação de jovens e adultos, porque por mais que esse adulto já esteja mais motivado para aprender, ele tem uma série de pressões das suas circunstâncias de trabalho, ele trabalha normalmente de dia, estuda à noite, não é fácil, mas investir nesses adultos que desejam retomar sua escolaridade, para mim, é fundamental. E não basta investir no sentido de colocá-los num curso, mas dotar esses cursos de qualidade. Professora, no início aqui da nossa conversa, a senhora mencionou 2 pontos principais, né, em termos de desafios, que seriam a educação superior e a educação básica. A gente até mencionou já os cortes que foram feitos aqui na pasta da educação. Qual que é o tamanho, né, desse prejuízo educacional, desses recentes cortes no ensino superior e também na educação básica? A senhora pode traçar, melhor dizendo, esse panorama para a gente, por favor? Deixa então começar pelo ensino superior, que eu falei menos. Nesses últimos anos, nós tivemos uma certa, entre aspas, guerra ideológica com o ensino superior, que eu acho que foi uma grande perda de tempo, para dizer o mínimo. 90% da pesquisa brasileira é feita em universidades públicas, especialmente as federais e algumas estaduais, como as de São Paulo. Inclusive as pesquisas relativas à Covid, né, para a gente lembrar do processo recente. Então, retirar verbas de universidades sob o pretexto de que a gente precisa investir mais na educação básica, o que é verdadeiro, mas retiraram e não foi devolvido para a educação básica. E por questão de guerras, visões do tipo, as universidades estão só envolvidas em sexo, drogas e rock and roll. Olha,
Dada a faixa etária dos alunos de graduação, em todos os lugares do mundo há sim sexo, drogas e rock and roll em todas as universidades do mundo, faz parte da faixa etária, não é algo a se combater. O que se precisa é dar ensino de qualidade para esses jovens, e o Brasil avançou alguns pontos ao longo dos anos, não só em dar mais qualidade, internacionalização, pesquisa para muitas universidades, mas na inclusão de jovens anteriormente excluídos do ensino superior nas universidades. Mesmo assim, só 21% dos adultos de 25 a 34 anos estão no ensino superior. Nós precisamos, ao contrário do que disse um ministro, ampliar o acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso ao ensino técnico. E não vai ser drenando no fim do ano os recursos das universidades que nós vamos realizar isso. Vai ter que ter uma gestão, sim, responsável do ponto de vista fiscal, mas em diálogo com os reitores. Conversar mais com os reitores das universidades, como sempre se fez, aliás. Então, isso é um ponto importante. O impacto disso é prejuízos a pesquisas, a bolsas, a inclusão de mais jovens no ensino superior. Na educação básica, Nicole, os prejuízos são muito grandes. Nós vamos começar o ano letivo com muitas crianças sem livro didático na mão, crianças de 1º a 5º ano do ensino fundamental. O livro didático é um recurso na mão de um bom professor, mas apoia o trabalho do professor, é muito importante. E não é só o livro didático, são esse pequeno avanço que nós tivemos em inclusão digital de alunos, materiais digitais que poderiam estar sendo usados, que não serão usados. O Brasil ainda tem desafios grandes na alfabetização, se a gente pegar o último dado de avaliação aplicada a todos os alunos de 3º ano, em 2016, 55% das crianças saíam analfabetas do 3º ano do ensino fundamental nas escolas públicas. Nós temos que melhorar a alfabetização, nós temos que melhorar a aprendizagem geral no ensino fundamental, ter um ensino médio de qualidade e poder dar um salto civilizatório no Brasil. Um país sem educação de qualidade terá grandes dificuldades de ir para frente. Obrigada, viu, Cláudia Costin, trazendo para a gente esse apanhado, né, Cláudia, de como é que estão sendo feitas essas conversas, né, no governo eleito, para a gente ter aí pelo menos saber qual é o diagnóstico, né, que foi feito aí desses últimos anos. Obrigada pela entrevista. Um bom fim de semana para a senhora. Eu é que agradeço. Bom fim de semana a todos. Cláudia Costin, diretora, então, deixa eu só pegar aqui, a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, conversando aqui ao vivo com a gente.